Atualmente está credenciado como docente orientador do programa de pós-graduação em Ciências da Motricidade da UNESP, Campus Rio Claro. Tem experiência na área de Educação Física e Biologia, com ênfase na formação profissional em Educação Física, atuando principalmente com os seguintes temas: judô, artes marciais, formação profissional, sociologia da educação física, ética, filosofia, metodologia do treinamento esportivo. É conselheiro do CONFEF, gestão 2016-2020. O professor Lino Castellani, ele é um professor doutor formado em Educação Física pela USP em 1974, doutor em Educação pela Unicamp em 1999, por 29 anos foi professor da Faculdade de Educação Física da Unicamp. A partir de 2009, na condição de livre docente. Nos 10 anos anteriores, integrou os quadros da Universidade Federal do Maranhão e foi professor visitante da Universidade Federal de Brasília, junto à Faculdade de Educação Física, na qual, dentre outras ações, atuou junto ao grupo de pesquisa Avante, como também a sua pós-graduação. No âmbito interno da FEF, ocupou assento em boa parte de suas comissões. Foi presidente do CBCE no biênio 1999-2001, 2001-2003. Na gestão pública, atuou no Ministério do Esporte, no cargo de Secretário Nacional de Desenvolvimento do Esporte e do Lazer. Eu resumi, viu, a apresentação do lado. Então, eu passo a fala ao professor Alexandre Drigo, que terá 40 minutos. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Há 20 tralalá anos, eu, como aluno de Educação Física, eu estive presente numa mesa com o professor Lino, na Unesp. Lógico que eu não estava só assistindo a mesa dele, e estava ele presente, e o professor Jorge Senhilber, falando sobre regulamentação da profissão, e a gente começa a se sentir importante quando a gente participa de um debate com um professor que a gente teve o prazer de assisti-lo dando aula, né? Então, isso é muito gratificante e agradeço ao CBCE por essa oportunidade. E também poder palestrar com a presença do professor Medalha e do professor Miguel de Arruda assistindo, que faz a gente também se sentir muito mais importante e uma responsabilidade de poder contribuir com a discussão da educação física, né? Então, agradeço a oportunidade que o CBCE está me dando e também gostaria de cumprimentar os participantes que estão perdendo a sexta-feira à noite para escutar a gente conversar sobre educação física, né? E muito obrigado ao moderador também de estar no meio entre eu e o livro. Ele é das artes marciais. Pois é, né? Eu sou pesado também. Se eu cair em cima, está ferrado. Bem, pois é. Eu vou estar conversando com vocês. A questão da regulamentação faz parte da minha linha de pesquisa na Unesp. Eu me credenciei na linha de pesquisa Formação Profissional no Mercado de Trabalho, né? Fui orientado do professor Zé Maria no mestrado que iniciou essa linha na Unesp e continuo tentando manter a linha viva, né? Hoje temos 2 orientadores da área de humanas, na ciência da motricidade, que ainda não foram descredenciados, eu e o professor Samuel, e no mestrado que oscila entre 5 e 6, num programa de pós-graduação que oscila entre 5 e 6 na nossa área, né? Então, até o momento, estou conseguindo me articular, graças aos meus orientados, que, modéstia à parte, eu escolho bem, então eles me ajudam muito a me manter no programa. Tá? E sou conselheiro do CONFEF, né? Então
lógico que a minha fala ela vai se direcionar por questões relacionadas à profissão, né? E como primeiro slide, né, já vou trazer a Constituição Brasileira, no que tange ao artigo 5, que fala sobre os direitos do cidadão brasileiro e estrangeiro que reside no Brasil, né? E o inciso 13, que fala sobre o direito ao trabalho, que está grifado da questão de trabalhos que precisam de determinada formação, que precisam de determinada capacitação para exercer esse devido trabalho. E esse é o gancho que eu utilizo para conversar sobre profissão, né? Então, obviamente, eu uso a literatura internacional, né, para definir o que eu entendo por profissão. E, dito isso, né, eu, ao ser revisor de vários periódicos aqui no Brasil, uma das questões que mais me chamam a atenção é a utilização do termo profissão que alguns dos nossos colegas enviam para artigos que eu acabo revendo, né? E a principal questão que eu sempre coloco é qual a sua definição de profissão, né? Porque a gente tem uma definição do senso comum, né? Que na realidade eu vejo duas grandes definições, que profissão é tudo aquilo que rende muito dinheiro, né? Então, para a pessoa comum, profissão é um rendimento financeiro elevado, e para outro grupo, profissão significa fazer um trabalho limpo, né? Então, eu pinto a parede e coloco o jornal no chão porque eu sou profissional, né? Então, essas definições de senso comum, elas são apresentadas e, para mim, elas são reducionistas, né? E profissão também, né? Da nossa própria legislação profissional, tem algumas profissões que ela tem as características que são mais relacionadas ao que a gente entende internacionalmente de profissão, e algumas profissões que têm características que são mais relacionadas à defesa de direitos trabalhistas, né? Então, você tem o projeto de lei de regulamentação da profissão de guardador de carro, por exemplo, que coloca toda uma normatização das pessoas que guardam carro para a segurança dos usuários, né? E a dita regulamentação da profissão de empregado doméstico, que assegura os direitos trabalhistas das pessoas que trabalham como o famoso empregado ou faxineiro, né? Então, há duas relações com o termo profissão que a gente vai ver que não é do que eu estou falando. Então, quando eu falo profissão, eu entendo que é uma atividade que tem um conhecimento especializado, né, oriundo geralmente por um curso de formação superior, né, que no caso do Brasil são duas, né, existem 3 exceções, desculpe, que são a técnico de enfermagem, o técnico de contabilidade e o corretor de imóvel, que são as 3 profissões que o Brasil reconhece que não tem necessidade de nível superior, mas elas têm uma questão hierarquizada também. A profissão, ela é uma ocupação, um trabalho que tem um reconhecimento social, né, e assume um status elitizado, né? No caso do Brasil, essa elitização ela se dá pelo reconhecimento através de legislação própria, né? E o caráter associativo, né? Então, uma profissão ela tem um caráter associativo, e no caso do Brasil são os conselhos, tá? No caso de outros países, podem ser desde associações profissionais até
até forma de grupos especiais para trabalho, né? Em relação ao trabalho. Esses grupos formam um tipo de uma polícia de fiscalização profissional. Tá? Então, por essa associação, ela vai acontecer pelo Estado delegar a esses grupos, no caso do Brasil, os conselhos, uma ligeira possibilidade de intervenção no mercado de trabalho próprio com relação à possibilidade de legislação em torno da sua própria atividade profissional. E isso possibilita uma atividade com trabalho privativo aos profissionais que se encontram. Tá? Então, é dessa profissão que eu estou falando. Tá? Aí, na questão de pensamento e trazer para a nossa mesa a conversa em relação à licenciatura, em relação à formação de professores, né? Eu trago dois autores internacionais que têm muita influência dentro do Brasil, que é o Maurice Tardif, que ele é do Canadá francês, né? E o professor de Portugal, o Novo, né? Que também fala sobre formação de professores, e eles falam sobre o problema da destruição da carreira docente ou da desvalorização da carreira docente, né? Então, principalmente o Tardif, ele aponta da necessidade do docente, do professor, ele poder sistematizar a sua ação. A boa aula, ela para de ser uma boa aula no sentido de você conseguir conquistar uma atividade pedagógica de excelência, mas também que você pode produzir conhecimento do que é uma boa aula. E através dessa produção de conhecimento, você comunicaria aos pares e você produziria ciência através dessa formação, né? E com isso você atingiria, através da formação científica e acadêmica, você conseguiria profissionalizar a carreira docente, né? Então, apesar de algumas ressalvas que ambos autores fazem em relação à profissionalização, eles acreditam que é um caminho da valorização do docente dentro das suas sociedades. E esses autores, basta vocês colocarem no Cielo o termo profissionalidade docente ou profissionalização docente, eles vão estar extremamente presentes essas terminologias. Tá? E em relação a isso, a gente pode até perceber, né, eu trouxe um slide da PUESP, né, que busca e que anseia pela regulamentação do trabalho de professores, o trabalho de profissionais da escola, que eles chamam, né? Então, uma das questões levantadas é que no Brasil a gente não tem falta de professores, né? A gente tem um excesso de professores e que por isso a profissão docente ela seja desvalorizada, o que não é verdade, né? Em muitas disciplinas a gente tem uma escassez tremenda de professores, só que na nossa LDB ainda fala que o termo preferencialmente, né, se encontra no caminho, né? Então você preferencialmente tem um licenciado agindo na carreira de professor, né, e não exclusivamente o licenciado. Então, devido a isso, como qualquer pessoa pode assumir um cargo de professor no Brasil, desde que falte, né, a profissão seria desvalorizada. E se a educação fosse tratada como profissão, você teria a questão privativa da ação docente para os licenciados de todas as áreas. Isso seria um caminho de valorização da docência, né? Então, a gente percebe na fala da própria PUESP que esse é um caminho desejado pelo sindicato, né? E com relação a isso, a gente consegue perceber que já tem a PL 6847, né, de 2017, que busca a regulamentação da profissão de pedagogo. Tá? Então,
dentro dessas perspectivas, a gente vê dois embates que a gente vai ter nos cursos de licenciatura, né? O primeiro embate seria que toda ação pedagógica deveria ser gerenciada por um pedagogo, né? Então, a gente vê que no caso da própria educação física isso teria um impacto muito grande. E o segundo é que todas as aulas que se relacionam à questão pedagógica, elas deveriam ser dadas por um pedagogo. Então, na prática, isso significaria que você conseguiria fazer um curso de licenciatura sem nenhum formado na área, mas você não conseguiria fazer um curso de licenciatura sem pedagogos, né? Você consegue fazer um curso de licenciatura em Educação Física com 3 biólogos dando as disciplinas biológicas e com só pedagogos dando as disciplinas de caráter pedagógico e semelhante, né? E outra questão de regulamentação que está acontecendo ultimamente é a da psicomotricidade, que também interage diretamente com as aulas de educação física se a gente prestar atenção nos incisos que ela propõe, tá? Então, na realidade, a gente tem, dentro da perspectiva de formação de profissões dentro do Brasil, um mercado dinâmico, né, que necessita ou deveria necessitar de confluência, conversa e debate entre as diversas áreas, tá? E uma área que não se regulamentou e uma área que não tem essa defesa, ela acabaria tendo alguns problemas em relação ao próprio território de atuação dos seus profissionais. Dentro dessa mesma temática, né, só para a gente exemplificar, né, a resolução do Conselho Nacional de Educação número 1 de 2006, ela dá características em seu inciso de formação que o pedagogo interage com a formação de educação física, né? Então, a gente vai ter o artigo 5º, o artigo 6º, né, e os incisos que dão certo relacionamento entre a formação de educação física e a grade curricular do pedagogo, né? Isso acabou resultando, né, que a gente aparece na resolução do CNE 07 de 2010, que coloca os professores de pedagogia como professores de educação física também nos primeiros anos, nos anos iniciais do 1º ao 5º ano, né? Então, a atitude é essa, que foi contestado pelo Conselho de Educação Física e que acabou levando a um entendimento jurídico, né? Isso foi judicializado, de que ela fere a regulamentação, a Lei 9.600